Senhor tinha aprendido, ensinado a ele. Ele diz que era a ceia, o partir do pão era em memória a Jesus, o cear, o cálice era em memória a Jesus. E para nós saber o que é em memória, nós temos que saber quem é Jesus, o que Jesus fez, qual é a memória que nós temos de Jesus, o que nós precisamos aprender e reter em nós para que seja em memória ao Senhor. Quem puder aí, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 são ensinamentos para nós sabermos o que é em memória. Quero fazer uma pergunta para vocês, e quem tiver coragem pode me responder. Nós estamos inseridos, aliás, vou fazer duas perguntas para vocês responderem uma. Nós estamos inseridos na Terra. A Terra está dentro do mundo espiritual, o mundo espiritual está dentro da Terra. Se eu tenho uma dívida com o pastor Cid, eu não pago essa dívida. A minha dívida é física ou espiritual? Conseguiram compreender? Conseguiram compreender? Vou falar de novo. Nós estamos inseridos na Terra. A Terra está dentro do mundo espiritual, o mundo espiritual está dentro da Terra. Se eu devo, tenho uma dívida com o pastor Cid, não pago. Essa dívida é física ou espiritual? Hã? Eu acho que é espiritual, porque se morrer no papel. Ok. É interessante essa pergunta porque são coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração. Tire a alma do teu corpo. Tem como? Hã? Tem como tirar a alma do corpo? O espírito da alma? Se tirar, o que acontece? Pronto. Por que isso, pastor Rogério? Porque eu tenho aprendido algumas coisas com o Senhor e são virtudes e princípios do Senhor. Deus não fica devendo nada. Se somos imagem e semelhança do Senhor, não ficamos devendo nada. Amém. Quer crescer? Quer ir para frente? Seja justo. Não abandone a justiça. Não deixe as coisas do mundo te envolver, porque as coisas do mundo envolvem-nos e nos levam à perdição. Vocês entendem o que é isso? A minha dívida não importa se eu devo para uma pessoa. 1 João capítulo 3, versículo 10, se não me engano, vai dizer que se eu não amo, como eu digo que eu amo Deus a quem eu não vejo, mas não amo meu irmão a quem eu estou vendo, eu estou mentindo. Primeiro eu preciso amar o meu irmão a quem eu vejo, assim eu amo Deus. Ensinamentos, pastor, porque isso é culto de Santa Ceia, porque é em memória de Jesus. Em memória de Jesus nós temos que ter aprendizados. Tem um verbo ou dois no hebraico, a palavrinha lamat em hebraico significa aprender, ensinar. Se nós olharmos a vida de Jesus, primeiramente eu queria fazer uma comparação. E todos aqui conhecem a Bíblia, eu sei que conhecem, essa história conhece. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, no último dia, a última peste, diga-se de passagem, eu digo que a última maravilha que Deus fez, qual foi? A celebração da Santa Ceia. Por quê? Porque o anjo da morte passaria no Egito. Mas todos aqueles dos quais tivessem os umbrais das portas e janelas manchados, marcados com sangue, ali o anjo da morte não tinha legalidade para entrar. Ceia do Senhor, o Senhor estabeleceu a ceia. Depois ele mudou. Por que ele mudou? Porque os sacerdotes se corromperam. Quem devia ensinar, quem devia interceder pelo povo, que eram os sacerdotes, não faziam mais corretamente como deveria ser feito. E aí veio Jesus. Jesus é a ceia de hoje. Em memória dele, história, Deus vai dizer assim: conta para os teus filhos, andando no caminho, sentado na tua casa, onde você estiver, fala de mim, ensina eles.
que você passou, porque quando eles saem do Egito é uma caminhada. Eu não sei vocês, mas estar preso e ser livre tem que quebrar muitos paradigmas. Eu falo para vocês que lá em casa o Espírito Santo habitou na minha esposa. E eu aprendi muito com ela. Eu não sabia ouvir, Helena. Eu não ouvia minha esposa. Eu fazia tudo do meu jeito, amar, eu sinto ela do lado. Minha esposa vivia uma vida, nós éramos casados, e minha esposa vivia uma vida solteira, e eu também, tudo errado. Quando eu paro para olhar para trás da minha vida, eu não aprendi. Eu não tive quem me ensinasse. Quem aqui nasceu no Cunhaporã? Quem aqui aceitou Jesus depois de um tempo de caminhada no mundo? É fácil ser livre? Porque para você ser livre, você tem que desconstruir todo aquele passado de ensinamentos errados. O povo de Israel permaneceu no Egito 430 anos quase. E eles aprenderam a adorar outros deuses. E tinha alguns que clamavam a Deus e pediam ajuda. Para que o Deus viesse, eles eram escravos. Quem é escravo aprende a lei do outro país. Aprende a cultuar o que aquela determinada nação cultua. E querendo ou não, você se envolve com aquilo todos os dias. Levanta pela manhã, trabalha o dia todo, chega à noite, você está junto, envolvido naquele meio. E você aprende. Agora, quando o Senhor veio para libertar, para esse povo, sair daquela escravidão que estava aqui, ó igreja. A escravidão não está lá fora, não. A escravidão está aqui, está aqui. Somos nós que nos escravizamos. Sabe qual é a maior escravidão do mundo hoje? Muitos vão dizer o celular. Não é. A maior escravidão do mundo hoje está aqui. Psicologicamente nós nos escravizamos. Se nós não soubermos discernir e usar os nossos pensamentos para fazer o que é correto, nós não conseguimos. Então nós precisamos aprender com o Senhor isso. Porque quando Deus desce e diz assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tem algo tremendo nisso. Primeiro, Deus cria pelo poder da palavra. E Deus cria com a atitude, porque Ele nos criou com as mãos dele. Então, quando você abre a tua boca, seja para bem ou para mal, cuidado com o que você vai criar. Porque no abrir e fechar da boca nós estamos criando. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Se nós tomarmos uma atitude com o nosso corpo, com as nossas mãos, cuidado onde nós vamos tocar e o que nós vamos criar com elas. Porque nós estamos criando. E além da semeadura que Jesus falou, ela não fala. Ela dá sete. O que nós plantamos, nós colhemos. Então o povo saiu do Egito depois de uma escravidão e não soube ser livre. Não sabia que era escravo. Tanto é que em Êxodo 16 vão dizer, nossa, mas nós comíamos, sentávamos ao lado das panelas no Egito de carne, comíamos a fartar. Tinha pão para nós comer à vontade. Olha onde está o pensamento deles. Não tinha ninguém mais para chicoteá-los. Eles não precisavam mais levantar pela manhã e produzir número de tijolos, arrastar pedra, carregar barro, fazer todo o serviço. E estavam livres. Nós temos que cuidar quando o Senhor nos coloca em liberdade, para nós aprendermos com Ele. Mateus capítulo 5 vai dizer algumas situações, porque Jesus vai dizer assim, quando fala do verbo amar, aprender, ensinar,
Jesus primeiro aprendeu. Veja bem que ele esteve na terra por 30 anos, junto com o povo dele, observando tudo o que acontecia e aprendendo na Torá, na Bíblia do povo judeu. Ele aprendeu. E aí ele sai para ensinar o povo, dizendo o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Se nós formos olhar o Velho Testamento, nós vimos profetas que sofreram e sofreram muito. Eu já sabia que o Lula ia ganhar. Parece mentira. Quando eu falei na igreja, um dia eu cheguei meia hora antes, fui orar, eu estava estudando o livro de Abacuque e lendo ele, e eu orando ao Senhor, e o Senhor me fez ver na palavra. Sabe por quê, igreja? É triste falar isso, mas a igreja se afundou na política, pelo menos lá para o nosso lado. As igrejas entraram na política, e nós não precisamos disso. Nós precisamos do Senhor. E aí Abacuque vai dizer ao Senhor assim: mas Deus, tem aqui no meio de nós um povo ímpio. E Deus vai falar para Abacuque, eu estou parafraseando, se eu falasse para você que eu ia levantar um povo mais ímpio dos que já tem, você não ia acreditar. Mas eu vou levantar os babilônios. Abacuque vai dizer: Senhor, mas eles são mais ímpios ainda do que os que estão aqui. Deus está trabalhando para eu e você buscar a face dele, a presença dele. Nós temos que poder dizer na nossa vida, como diz no Salmo 23, salvo engano: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque o Deus que rege os céus e a terra, essa terra está introduzida no mundo espiritual, porque o universo é muito maior que a terra. Nós estamos introduzidos na terra, em meio ao mundo espiritual. Quando temos dívida com alguém, olhamos para a pessoa e fico pensando assim: eu devo para o pastor Cid. Só tem um detalhe: quantas vezes você vê o diabo ir lá diante de Deus e dizer para ele: ó Deus, o pastor Rogério lá tem uma dívida com fulano e tal, não está pagando não. É justo isso? É justo porque o diabo é cobrador, acusador. Diabo significa acusador, dedo duro, do jeito que você quiser chamar. Mas ele vai lá, a Bíblia diz, de dia e de noite. Ele quer cobrar essa dívida. Ele quer que o Rogério pague. O pastor Rogério tem que pagar para ele. O pastor Rogério precisa pagar a dívida. E ele vai ficar lá com Deus o tempo todo dizendo: paga, tem que pagar. E Deus, pela justiça dele, ele precisa permitir. Então a melhor coisa nossa não é apenas não dever para o nosso irmão, é não dever no mundo espiritual. Porque já o irmão nós enxergamos, a cabeça da gente diz: eu devo. Mas ninguém se liga e diz: ó, no mundo espiritual eu estou devendo. É uma dívida que às vezes ninguém leva em consideração, mas a gente esquece. Jesus está ensinando o povo neste momento que se eles, os que são pobres de espírito, eles vão ser
recompensados pelo Senhor, pois deles é o reino do céu. Por que pobre de espírito? Vocês já pararam para pensar, às vezes, existem guerras em famílias ou entre pessoas, um quer ser melhor que o outro. As pessoas que precisam se afirmar dizendo que eu tenho mais, ou eu faço mais, ou meu filho é melhor, ou isso é melhor, essas pessoas são pobres de espírito. São pobres. Porque nós precisamos estar cheios da presença do Espírito Santo. Independente do que a pessoa faça, nós vamos nos alegrar pelo que ela está fazendo. Se ela estiver errada, nós vamos pedir a Deus discernimento e oportunidade para nós podermos dizer para ela: meu irmão, da maneira que você está procedendo, isso não vai dar certo, você não vai bem. E ela vai entender. Quando a minha esposa fala sobre a questão de que a Mari disse para ela: ó Deus vai revelar. Naquele momento, acho que nem ela queria que fosse revelado. Um dia, quando eu desço do caminhão, depois que eu dei o caminhão para ela dirigir, eu dei mesmo, eu estava brincando com as crianças em cima daquele caminhão. Quando eu contei para ela, eu já sentei no banco, na cama, né, perto dela, vai jogar esse caminhão no meio do mato para matar todo mundo. Sentei perto dela e ela continuou indo. Quando nós chegamos em casa, nós morávamos em kitnet, moramos em kitnet 4 anos. Pense no deserto. Ela me abraçou, eu estava levando um cobertor e uma mochila para dentro de casa. Ela me abraçou e disse assim: hoje eu te perdoo, porque eu sei do que eu estou te perdoando. Ensinamentos. Mais um. Qual é a moeda de paga aqui no mundo físico? Qual é a moeda de paga aqui no mundo físico? Dinheiro. Qual é a moeda de paga no mundo espiritual? Perdão é a moeda de paga no mundo espiritual. Jesus pagou o preço por nós, para nós sermos salvos. Por isso nós estamos aqui. Se nós não aprendermos a olhar para o nosso irmão com amor, com compaixão, com misericórdia, nós não aprendemos de Jesus. Jesus vai mostrar justamente isso para nós. Amar o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo é quebrar nossa arrogância, pisar no nosso orgulho. Eu vou falar para vocês que isso não é fácil. Você vê que a maior guerra que o ser humano tem não é contra os outros, não. A maior guerra que nós temos é contra nós mesmos. Olhar para o irmão com amor, com disposição de ajudar ele. É uma guerra em nós, como seres humanos. Mas essa é a pedida de Jesus para nós. E nós precisamos compreender todo esse trabalhar do Senhor. Nós não somos perfeitos. E eu quero dizer para vocês que que nasceram aqui em Cunhaporã, vocês que aceitaram Jesus aqui em Cunhaporã e que estão aqui até hoje, vocês estão de parabéns. Parabéns para vocês. Porque eu vivi no mundo 29 anos. Foi quando eu fui embora de Formosa. Minha esposa, igreja, hoje a gente conta isso, sabendo o que o Senhor fez. Mas nós moramos em Cunhaporã, minha esposa dividia um bife em 4 pedaços. Ele pegava o bife, cortava ele em 4 pedaços, um para hoje, um para segunda, um para terça, um para quarta e um para quinta. Sexta eu não sabia o que ia comer. Chegamos nessa situação. Muitas vezes ela pensou em ir embora. Até que um dia Deus levantou um casal lá, nós não conhecíamos eles. Eu fiz uma viagem com o irmão Clyde, e a neném estava grávida do Mateus, com depressão, tomando remédio de faixa preta. E aí o irmão Clyde depois ele fez uma viagem para Bahia, e o Clyde falou assim: vai lá para casa, mas onde é que tu mora? Lá em Formosa. Vai lá para casa e fica lá em casa uma semana, 15 dias, um mês, meio ano, não tem problema, pode ir lá para casa. Falei: moço, vai como entrar na tua casa e ficar na tua casa. Ele falou: não tem problema, pode ir. A neném foi para lá.
Numa semana ela arrumou a kitnet, eu fui para Minas Gerais, ela ficou lá, eu não vou mais para Bambaí, já vou ficar aqui. E ela nem foi para Bambaí mesmo, fui para Bambaí buscar mudança. Viemos para uma kitnet, ele dividia a internet com nós. Quando faltava alguma coisa lá em casa, ele mandava. O Senhor foi cuidando de nós dessa maneira. Em 15 dias que ele nem foi para a igreja, a depressão sumiu. Um pouquinho depois, o Mateus nasceu. E o Mateus é um homem de Deus. Gosta de uma bateria, está aprendendo a tocar violão. Então assim, ensinamentos. Lamar. Aprender para ensinar. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, para que quando cresça ele não se desvie. Yahá. Outro verbo hebraico. Ensinar, instruir. Abra aí Salmo 32, 8. Aleluia. Versículo diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olhe para o teu lado aí. Você tem pessoas aqui junto com você. Só que eu quero dizer algo poderoso na vida de vocês. O Senhor tem uma caminhada íntima contigo, pessoal. Dele dizer para você: ó, eu estou cuidando de ti, eu sou contigo, eu vou te ensinar e eu vou te instruir, vou mostrar para você como que faz. Isso, Jesus vai dizer para os discípulos dele: vocês serão minhas testemunhas na Judéia, na Galiléia e na Samaria e nos confins da terra, em minha memória. Lembra? A ceia em minha memória. O ir pregar o Evangelho na Judéia, na Galiléia, na Samaria, nos confins da terra. Vou contar um testemunho para vocês. Eu posso contar dois. Um foi recente, mas ele foi em 2017. Chegava no bispo de Everly e falava assim: bispo, não aguento mais aquela empresa. Eu saí do caminhão em 3 de novembro de 2011. Fui trabalhar numa metalúrgica. No ano de 2014, aquela metalúrgica com 3 obras. Em 3 obras, ela faturou 10 milhões de reais, mas ela tinha 17 rodando lá no Goiás. E eu cheguei lá para trabalhar como motorista. Era o que eu sabia fazer. Era a minha profissão. Entrei lá dia 13 de novembro de 2011. Janeiro de 2012. Meu patrão me chama na sala e diz assim: gente, você acha que dá conta de cuidar da manutenção dos caminhões e cuidar do abastecimento dos caminhões aqui no pátio da empresa? Que daí não sei. Se você disser que eu dou conta, eu dou. Então você vai ficar fazendo isso. Imagine comigo, uma empresa onde tinha 5 motoristas mais velhos que eu, alguns lá com 6 anos de casa, e eu chego em 2 meses e você encarregado dele. Deus. Em 2 meses nós já estávamos todo mundo. Eles estavam brigados comigo, eu não briguei com ninguém. E aí eu ia para o bispo de Everly e falava assim: bispo, lá não dá, o negócio lá é feio. Falou: meu filho, vai lá que lá é o teu deserto. Que deserto é esse, Jesus? De fato, ouça uma coisa. Vocês acham que Deus faz milagre na nossa vida quando não temos necessidade? É só nós olharmos as Escrituras. O povo de Israel, depois da 10ª praga, Faraó manda eles sair. Eles juntam tudo, para eles é festa, vamos sair daqui. Mas eles dão de cara com o mar. E daqui a pouco eles escutam o barulho dos cavalos e carruagem e o povo correndo atrás deles. E quando eles olham para trás, eles se deparam com o exército egípcio todinho atrás
maneira que saíram. Mas Deus se prova grande na nossa vida, dentro da palavra. Quando eles vêm no exército, olham para o mar, vamos morrer. Olham para trás, vamos morrer 2 vezes, ou no mar ou aqui nós vamos morrer, acabou, vou voltar preso. Moisés, eu não falei para você tocar o cajado nas águas? Toca o cajado. O milagre só acontece quando você precisa. Mas você precisa acreditar na instrução do Senhor. É a instrução do Senhor que vale. Se Ele te instruiu e você não deu ouvido, não vai acontecer. Porque as coisas acontecem segundo o que o Senhor diz. Mateus capítulo 4, versículo 4. O diabo vai tentar Jesus dizendo: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. Meus queridos, 40 dias e 40 noites de jejum. Você come até pedra por pão. E Jesus olha para ele e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você tiver necessidade, bota o teu joelho no chão, ou se você estiver sentado, ou se você estiver no caminho, aleluia, levante o teu olhar ao Senhor e diga para Ele: Deus, eu tenho necessidade da tua palavra, fala comigo, libera a tua palavra para a minha vida. Aleluia. Prazer de Deus, alegria de Deus, ter contato com você, porque Deus se revela-se. Ele se revela a nós dessa maneira, quando nós vamos, reconhecemos que não temos força e nem capacidade, olhamos para nós e entendemos que a nossa inteligência não é o suficiente, a nossa força não tem capacidade nem poder de fazer nada, o nosso intelectual é pouco, temos que recorrer a Ele, e Ele se alegra, porque a Bíblia diz em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você usa da fé, o Senhor se alegra em se revelar para você, porque Ele vai dizer para você, é como se Ele estivesse assim, ó, eu estou aqui contigo. 2017, estou dentro da empresa, na quinta-feira, entrei num propósito com Deus, das 7 da manhã, a hora que eu chegasse em casa, para mim, no monte, entregar o jejum. Cheguei no monte, era 7h30. Falei para Deus da seguinte forma: nunca esqueço, isso são experiências com Deus. Falei: Deus, eu quero que se cumpra na minha vida o Salmo 37,5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará, ou no mais Ele fará. Só que eu quero falar um negócio para o Senhor. Entregar a vida para o Senhor, eu faço isso a todo tempo. Eu digo, está aqui, e aí quando eu vejo que o Senhor não faz nada, eu pego e volto. E aí eu vejo que eu não dou conta, eu vou lá no Senhor e digo: Deus, está aqui a minha vida. E eu espero e não acontece nada, e eu pego e volto e quero resolver. Eu não sei entregar minha vida para o Senhor, essa é a conclusão. Confiar no Senhor, isso é um exercício. E eu não sei como exercitar confiança no Senhor. E eu preciso que o Senhor me ensine. Eu tenho que aprender a exercitar, confiar a minha confiança no Senhor. E para isso, se o Senhor não me ensinar, eu vou aprender. Agora, que o Senhor faz tudo, a Bíblia lá no Velho Testamento, ela está repleta. Tudo quanto o Senhor falou, aconteceu. Então, Deus, o problema está em mim. Eu sou o problema. E eu preciso que o Senhor resolva esse problema, que sou eu. Se o Senhor não resolver, ninguém vai. Mas eu coloco nas tuas mãos, entrego meu propósito ao Senhor, e eu creio que o Senhor vai fazer algo na minha vida. Amém. Desci um monte e fui embora. Fui trabalhar. Sexta-feira, 9h30 da manhã, meu patrão me chama lá no escritório. Não tinha acontecido nada, estava 100%. Rogério, infelizmente a empresa não dá conta de pagar o teu salário. E nós precisamos te demitir. Comecei a dar risada. Na sala do meu patrão, os 3 lá.
E eu ria, e eu não conseguia parar de rir. Eu falava, Jesus amado, me dá um pouquinho de tranquilidade aqui, porque eu fiquei nervoso. Passa ali na Ana, vai sair. Beleza? 45 dias eu trabalhei na empresa. Mais do que eu tinha trabalhado em todos os anos que eu estava lá, porque eu fiz um monte de reforma para eles. Eu entrei lá como motorista. Eu saí de lá operador de núcleo, operador de reta escavadeira, eu sei desmontar e montar esses compactador, bailarina, que tiver. Eu aprendi lá. Furadeira, lixadeira. Ninguém me deu curso. Sabe quando Deus fala lá no início para ele, para Moisés? Vou trazer Bezalel aí para modelar todas as coisas do tempo. Nele o Espírito do Senhor, de sabedoria para fazer. Essas experiências assim eu tive com o Senhor. Na última agora, referente à Santa Ceia, eu sempre acreditei que a ceia do Senhor tem poder. Sempre. E nós fomos um dia, participamos de um grupo de cura em Brasília. E a irmã tinha contado sobre a ceia. Mas antes de nós virmos para cá, um mês antes, eu comecei com uma dor no meu abdômen e eu não sabia o que era, e me doía as pernas, e minha cabeça parece que ela inchava. E eu não sabia o que era. E fui no médico uma vez, eles me deram um remédio, lá passava. Quando eu chegava em casa, 2 dias depois, tudo de novo. Fui outra vez no hospital, um remédio, lá passava. 2 dias depois, nada. Aí eles me deram um remédio, um tal de pantoprazol, para tomar para o estômago. Tomei o remédio. Nós tínhamos ministrado a ceia no domingo à noite. E na segunda-feira eu tinha ido no hospital. Na sexta-feira, de madrugada, de noite. Na sexta de noite comecei a tomar os medicamentos depois que eu fui no hospital. Sexta, sábado, domingo, tomei os medicamentos. Ministrei a ceia no domingo na igreja. E a gente aprendeu lá na igreja de Deus que a gente ou põe fora os elementos da ceia, ou só os sacerdotes, os pastores podem ficar. A família aqui no templo, antigamente no tabernáculo, quem tinha direito a usufruir das carnes consagradas ao Senhor eram os sacerdotes e a família. Então, toda vez que eu não jogar fora o suco de uva, eu levo para casa. Eu não boto fora. Não temos o costume de botar nada fora. Levei para casa. Segunda-feira eu não aguentava de dor no estômago. Eu fui para o meu quarto, deitei no chão de bruço. Tamanha era a dor. E acabei cochilando no chão de tanta dor. Quando eu acordei, que eu olhei para frente, estava tocando um hino na harpa, um hino no meu telefone. Eu lembrei da ceia. Eu falei, Deus, a ceia. Eu ouvi testemunho da ceia. O Senhor sabe que eu sempre criei que a ceia do Senhor tem o poder para curar. E levantei dali do meu quarto e corri lá na cozinha. Tinha ainda o vidrinho de ceia. Peguei o suco de uva, tomei. 2 horas depois me deu uma dor de barriga. Eu não sei de onde veio, mas eu quero dizer para vocês que a dor do abdômen sumiu. Então, quando vocês vêm ouvir a palavra do Senhor, é em memória dele. Todos os ensinamentos que o pastor Cid e os irmãos que ministram para vocês tentam passar, ouçam, lamar, aprender para ensinar. E a quando você ensina, instrui também. Vivam o Evangelho em memória do Senhor Jesus Cristo. O lugar de vocês está preparado. Não pense que você é menor que ninguém ou pior que alguém. Diante do Senhor, nós todos somos iguais. Deus chamou você porque Ele te ama e Ele quer um contato pessoal contigo. A questão é você dar espaço para isso. Abra o teu coração, dê espaço para Deus. Se eu puder, coloque de pé, vamos orar. Se você tem necessidades, leve o teu pensamento lá onde estão as tuas necessidades.
Se você quer algo do Senhor, experiência com o Senhor, fale para Ele, Pai Santo Deus, em nome de Jesus.